Meus amigos, hoje eu tenho uma pessoa que, aliás, não conhecia, mas a minha sobrinha veio, ficou encantada, ela falou: Silvana, você não sabe que pessoa é? Então eu chamei ele, graças a Deus, muito obrigada, ele aceitou. Charles Betito, filho. Eu vou contar um pouquinho de coisa para você, porque ele vai explicar tudo. Ele é executivo de empresa. Ele faz treinamento de desenvolvimento humano. Difícil para vocês? Não, então eu escuto bem o que ele está fazendo, porque é muito interessante. Me conta um pouco de você, porque é treinamento de desenvolvimento humano. Nas firmas, né? Na verdade, meu começo de carreira foi como executivo de inovação e tecnologia. E eu fui seguindo aquela cartilhazinha normal que todo mundo segue. Tem que estudar, ser um bom menino, né? Abrir empresa, ganhar dinheiro. Que a gente é completamente ensinados a ter, né? Exatamente. E aí, só que no meio do caminho eu resolvi estudar meditação. Faz uns 15 anos já. E aí eu vim vindo, né? Estudando bastante, fazendo um monte de retiro, indo pra Índia. Na verdade fui pro Butão, pro Nepal, né? Nepal, perto da Índia. Me conta do Butão, Nepal não conheço, mas a Índia foi várias vezes da Índia. Tanto que eu trouxe ele. Comigo não, eu mandei, tá? É pesado. Mas aí no meio do caminho chegou num ponto em que, de tanta prática de mindfulness, você começava a enxergar um pouco o sofrimento das pessoas, por conta daquele filtro que eles põem na realidade, né? Cheio de crença, preconceito, é tudo que limita as pessoas. E ao longo do tempo, até a hora que eu na verdade cansei um pouco de fazer aquilo que eu fazia antes, e eu resolvi de fato tentar tornar o mundo melhor através de trazer toda essa dinâmica do treinamento da mente. Você ser você, mas está conseguindo. Fazer com que a gente, ao treinar a mente, conhecer como ela funciona, a gente possa, na verdade, desbloquear um potencial humano que a gente já tem. Redescobrir esse potencial humano que está aqui. E ao ter contato com isso, eu fiquei assim, com aquela vontade de realmente fazer algo, né, pela sociedade e usar isso a favor das empresas e tudo mais. Então, essa é a minha atividade hoje. Qual o problema comum que tem a empresa? No geral, hoje em dia, as pessoas estão com muita ansiedade, às vezes depressão, estresse. O que isso acarreta? Bom, perda de performance, as pessoas brigam no trabalho, não se falam, falta de engajamento, uma série de coisas, né? E elas também gera aquela infelicidade. E a rivalidade, como você põe a rivalidade? Porque existe uma rivalidade sempre, né? Quem sobe, que desce, é ciumeira. No fundo, tem sempre o money, né? Que na verdade é a falta de propósito das pessoas. Porque qual que é o propósito delas ali? Eu quero subir, eu quero sempre ganhar mais dinheiro. Ela está mais focada no subproduto da atividade dela, que é o dinheiro, do que efetivamente em fazer algo de bom e de fazer manifestar algo bom na empresa ou na sociedade. Então, o que faz? A pessoa fica com medo. Essas pessoas que brigam muito, na verdade é medo. Medo de perder o status quo, medo de perder aquilo que ela conquistou. Que muitas vezes é muita abstração. O cargo é uma abstração, no geral, né? Então, sim, isso acontece. E o que a gente faz nesses treinamentos é começar a trazer de volta essa dinâmica de engajamento, essa dinâmica de conversa. Eu treino muitas pessoas para conversa consciente. Como é que deixa o celular de lado? Eu olho para você, a gente tem uma conversa de fato aberta. Isso tem uma técnica, né? A gente tem que voltar para isso. A tecnologia está nos levando hoje a ter uma mente ansiosa, que fica pulando de estímulo para estímulo, e a gente acaba, na verdade, treinando a mente para ter um nível de atenção menor e ficar sempre nessa tensão de buscar estímulo. E a gente perde a paciência, né? Então você acaba destreinando essa qualidade. Também tem um problema muito grande, que é essa nova tecnologia. Os jovens não se interessam mais na escola. Eles não se interessam mais na escola para estudar, porque eles já sabem tudo, segundo eles, né? Então, eles não têm mais diálogo. A escola vem mudando também, né? Tem que mudar. Foi um modelo que foi trazido até para a gente poder se encaixar, vamos dizer assim, naquele modelo pós-revolução industrial. Então a escola tinha que ter lá todo mundo da mesma idade, um professor que é como se fosse o chefe, joga conhecimento em cima da criança ou do adolescente. Conhecimento porque é a cabeça do professor, né? Que vai lá. Exatamente. Porque naquela época era meio que unidirecional. Tá todo mundo paradinho e tu recebe o conteúdo, você tem que decorar, recebe o diploma. Por quê? Porque você teria que encaixar no mesmo modelo que é uma fábrica, né? Ou naquela revolução industrial. Então você tem o chefe e todo mundo ali. Só que as coisas estão mudando hoje em dia. Então hoje já tem escolas que quase não tem professor. O professor é um facilitador e os alunos recebem ali um desafio. E para cumprir aquele desafio ele tem que aprender. Então o mundo está mudando muito. Essas formas todas vão... E fala uma coisa, eu Butão, o Nepal, eu estou muito interessado que quero ir para lá. O Nepal é muito parecido com a Índia, tá? Então ele tem uma cultura parecida com a da Índia, né? Foi lá que nasceu o Buda, em Lumbini, no Nepal. Mas acho que o budismo, se não me engano, é 10% da população. Isso porque a religião hindu abraçou o budismo. Mas não, é óbvio, o Buda faz parte da história, ele é a reencarnação de Vishnu e tudo mais. E aí todo mundo aceitou e não teve briga. Portanto, não é
não entrou tanto. Agora o Butão não. O Butão, ele é budista, tibetano, e ele é um país muito interessante, porque a cultura é diferente, não tem tanta gente como na Índia, aquelas aglomerações e tal, super limpo, e eles, por serem budistas, de fato, eles contemplam a morte. Muitas vezes. São a característica normal do budista. Como que eles veem a morte? Eles contemplam a morte como algo natural. Pastoral, no sentido, e depois da morte? Eu acho que tem pouca discussão disso, porque o que eu sou budista da linha tibetana também, né? O que geralmente a gente faz, a gente contempla a morte, mas a ideia da mente, da consciência. É como se a consciência não morresse. Ela nunca nasceu, por isso ela não pode morrer. Então você faz parte de uma escola de budismo, né? Ou na escola, como se chama? Então, é um centro de meditação, que é aqui em São Paulo, de uma escola chamada Shambhala. Lá você vai e você aprende a meditar. Sim. Não todo mundo sabe meditar. Não, é uma técnica. Eu acho que assim, de meditação, dá para falar algumas coisas. Interessante é que muita gente vem com essa pergunta, né? O que é? Porque existem hoje, acho que catalogadas, se não me engano, umas 80 mil formas. 80 mil formas. E a gente pode, para localizar as pessoas, o que é isso, a gente divide em dois grandes blocos. Um bloco que são as meditações com forma, ou seja, as meditações guiadas, aquelas que usam os mudras, isso aqui é mudra, né? Essa posição de mão, essas coisas que você faz com o dedo, que usa mantra e que usa visualização. Então o que é? É corpo, fala e mente. Quando você trabalha algum elemento ativo disso, é uma meditação com forma. Isso significa que ela tem um objetivo a cumprir. Do outro lado tem as meditações sem forma, que são meditações bastante avançadas, não são muitas técnicas, mas na verdade a gente treina a mente para ela não ter um objetivo. Porque a tua mente vai, pensa, depois não consegue, precisa voltar. Então vê a respiração, vai, volta, vê a respiração, vai e volta, depois vai e não volta mais. Isso sou eu. Ela não é uma coisa simples, mas é um treino, é a consistência que dá uma boa técnica, né? Porque a grande questão é que a gente vive a vida naquela analogia a uma jornada com um grande objetivo no final. Você está sempre querendo chegar lá. E outra coisa, a gente deixa de apreciar o momento que a gente está vivendo agora. Então o que a gente tem que fazer é pensar na prática ou na vida como se fosse uma música. Ninguém vai para o concerto para ouvir a última nota só, né? Vê lá o cara, plim, acabou. Enquanto a música está tocando, a gente tem que apreciar. E o treino da meditação é exatamente esse. Infelizmente morreu o jornalista Boixá. Eu fiquei chocada quando me deram a notícia. Falei, não, é fake news, é fake news. Depois, eu subi para ver, eu vi o Datena falar dele e ele pôs a última entrevista que ele fez. Eu fiquei impressionada porque ele falou assim, tá bom, gente, tchau, até amanhã, a domani. Vou para uma... Ele foi dar uma entrevista, né? Uma palestra. Ele foi dar uma palestra e voltou, morreu. Se a gente soubesse o horário ou o dia da morte, seria diferente? Olha, possivelmente sim. Eu vejo algumas pesquisas de, por exemplo, gente que está no leito de morte, que sabe que vai morrer. Os arrependimentos são tão interessantes. Ninguém se arrepende de ter, sei lá, odiado mais o colega do lado, ou de não ter ganhado mais dinheiro, ou de não ter feito isso, aquilo. As pessoas se arrependem de não ter ficado mais com a família, de não ter dado atenção às pessoas que necessitavam, de não ter dado atenção às pessoas que amavam e coisa do gênero. Então, eu acho que a gente sabendo disso, provavelmente a gente viraria para algo mais humano. Não vamos falar de coisas tristes, vamos falar de coisa alegre. Agradecer ao nosso amigo aqui, o Charles, que veio nos ensinar um pouquinho mais de mindfulness e da vida que nós vamos ter um dia, tá? Essa é a vida nova que nós precisamos. Se não sabemos, precisamos aprender. Obrigado a você, obrigado a vocês e de me ouvir sempre, tá? Tchau.